nome de Jesus. Êxodo 23, do 10 até o 13. Êxodo 23, 10, 11, 12 e 13. Na verdade, até o 12, depois eu leio o 13 junto com o outro texto. Então, Êxodo 23, 10, 11 e 12. Diz assim, não sei se vocês abriram aí, Êxodo 23, versículo 10, diz assim: plantem e colham em sua terra durante 6 anos, mas no 7º deixem-na descansar sem cultivá-la. Assim os pobres do povo poderão comer o que crescer por si, e o que restar ficará para os animais do campo. Façam o mesmo com as suas vinhas e com os seus olivais. Em 6 dias façam os seus trabalhos, mas no 7º não trabalhem, para que o seu boi e o seu jumento possam descansar, e o seu escravo e o estrangeiro renovem as forças. Então esse foi um dos textos que semana passada a gente leu, e nós compreendemos que até a terra o Senhor está dando descanso para ela. E esse descanso é então o Shabat, e não o sábado, como nós muitas vezes imaginamos, como um dia da semana, segundo o nosso calendário. Isso precisa ficar muito claro, e cada vez que você estiver lendo a Bíblia a partir de hoje, a partir de semana passada, na verdade, eu queria que você se atentasse a esse detalhe de trazer o teu entendimento cada vez que você ler a palavra sábado no texto bíblico, que você não lesse como um sábado no nosso calendário semanal, mas que você lesse como esse Shabat, como esse descanso que Deus está dando num dia específico, numa semana específica ou num ano específico, como é no caso da terra, né? A cada 6 anos, no 7º ano, a terra deve descansar. E a gente entendeu que isso tem a ver com o reino milenar, com a eternidade, com aquilo que o Senhor está nos dando como um vislumbre das coisas espirituais, das coisas futuras, do reino da eternidade, do reino de Deus, né? É disso que Deus está falando. Deus está mostrando ao seu povo como será, como vai ser estar com Ele eternamente, nesse pleno descanso, através da ressurreição de Cristo, através do sacrifício perfeito. Mas Israel estava vivendo isso aqui, nesse momento, como uma maneira de Deus demonstrar para eles, através de um dia da semana ou de um ano a cada 6 anos, que Deus estava instituindo um momento em que eles iam parar e iam depender exclusivamente da presença de Deus, do Espírito Santo, que eles nem conheciam ainda, mas desse Deus que era provedor, desse Deus que era aquele que cuida e cuidava do seu povo, ali no tempo de Moisés, no tempo de Josué e no tempo de todo o Velho Testamento, até que Cristo viesse. Então esse foi o texto que a gente falou semana passada. Nós também lemos Levítico 25, né, do 1 ao 7. Se você quiser só abrir lá para a gente ler de novo, para relembrar, e a gente vai pegar algumas coisas em seguida. Êxodo 25, do 1 ao 7, diz assim: então disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita de suas plantações. Mas no 7º ano a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. Não colham o que crescer por si, nem colham as uvas das suas vinhas que não serão podadas. A terra terá um ano de descanso. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso. Você, o seu escravo, a sua escrava, o trabalhador contratado e o residente temporário que vive entre vocês, bem como os seus rebanhos e os animais selvagens de sua terra. Tudo o que a terra produzir poderá ser comido. Então, nesse texto de Levítico, semana passada a gente viu como ele traz o entendimento para nós do próprio Gênesis, né?
capítulo 1 e capítulo 2, através dessa criação e de como tudo era perfeito, e Deus então está tentando mostrar para Israel novamente como ele é perfeito e como todas as coisas vão retornar ao princípio de tudo, como na restauração de todas as coisas com a volta de Jesus, Deus trará a restauração de todas as coisas. Mas aqui Israel estava tendo então um gostinho de eternidade, um gostinho de cuidado de Deus na vida deles, e durante todo o tempo Israel provou disso, essa fidelidade, e até hoje os judeus mais ortodoxos continuam, né, vivendo essa lei para que eles pudessem então dar testemunho, viver realmente essas promessas de Deus através da palavra. Vamos lá comigo agora para Êxodo 31, do 12 ao 17. É aqui que a gente começa a aula de hoje, no sentido do texto mesmo, e dando continuidade nesse assunto que a gente vai terminar hoje, se Deus quiser. Êxodo 31, do 12 ao 17. Êxodo 31, do 12 ao 17. Também vai falar sobre o sábado, por isso que eu estou lendo já esse texto também de Êxodo 31, para que a gente entre nessa cronologia, inclusive, do que o texto está dizendo, para que a gente possa estudar não só Êxodo, mas como Levítico, como Números. A gente vai começar a ver um pouquinho dos 4 livros aqui do Pentateuco, que vão falar sobre os mesmos assuntos, então a gente vai poder aprofundar cada tema dentro dos próprios textos que a gente vai vendo nesses capítulos todos. Então a gente não vai seguir livro a livro, né, pontualmente, mas a gente vai falando sobre os temas e assim a gente vai conseguindo falar sobre todo o texto em si. Êxodo 31, do 12 ao 17 diz assim: Disse ainda o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Guardem o sábado, pois para vocês é santo. Aquele que o profanar terá que ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do seu povo. Em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia é o sábado, o dia de descanso, consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado terá que ser executado. Os israelitas terão que guardar o sábado, eles e os seus descendentes, como uma aliança perpétua. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou e descansou. Esse é o texto que a gente vai começar a aula de hoje, que era a continuação de semana passada. Então, Êxodo 31, do versículo 12 até o 17, que a gente acabou de ler, vai fazer menção também sobre essa questão do sábado, sobre essa determinação do Senhor, sobre esse chamado de Deus para o descanso, sobre esse chamado de Deus para entendermos que Ele tem descanso para o seu povo. E a gente entendeu então semana passada a respeito do trabalho, né? E esse é um assunto também que a Bíblia vai falar bastante, a respeito de trabalhar, a própria palavra culto, adoração, tudo isso tem a ver com trabalho, com serviço, né? Em várias palavras, tanto no hebraico quanto no grego, elas vão trazer esse entendimento de servir, trabalhar, né? Ter um tempo de trabalho, ter que executar algum trabalho para Deus ou em favor do nosso próximo. E Deus então institui isso desde o início. A gente viu isso semana passada também. O próprio Senhor Jesus diz que o Pai trabalha até hoje. Só que esse trabalho que Jesus está dizendo que o Pai trabalha, a gente entendeu que tem a ver com o principal trabalho de Deus em implantar o seu reino, em trazer a humanidade novamente para o reino de Deus, para o princípio de todas as coisas. Então, quando Jesus diz lá em João, a gente leu, né? Se não me engano foi João, deixa eu só confirmar o texto aqui, mas acho que foi João, né? Deixa eu pegar aqui, para a gente lembrar o texto. João 5,17, isso mesmo. No texto de João 5,17 que a gente leu, fala que o Pai continua trabalhando até hoje. Então, quando Jesus fala isso, quando ele coloca esse texto ali,
Ele está dizendo que o Pai, né, o próprio Deus, está trabalhando desde o momento da queda. Porque se o homem não tivesse caído, se o homem não tivesse pecado, Deus não precisaria estar trabalhando. Aliás, o tipo de trabalho que Deus teria se o homem não tivesse pecado era muito diferente do trabalho que a gente conhece hoje, da forma que a gente entende trabalho hoje. Porque com a queda, então é que Deus passou a ter que trabalhar para trazer de volta todo o plano de redenção à tona, né? Todo o plano que desde a eternidade já estava preparado, porque Deus, na sua onisciência ou na sua presciência, ele sabia que o homem ia pecar. Ele não desejava isso, ele queria que o homem escolhesse a vida, mas Deus conhece tudo, né? Do início ao fim ele já sabe. Então ele sabia que o homem iria pecar. E por causa disso, então ele sabia que ele ia ter que trabalhar. E ele ia ter que trabalhar até que o dia da volta de Jesus chegue. E então Jesus restaure todas as coisas na terra, traga o reino de Deus realmente à tona. E então o Pai não vai precisar trabalhar mais na eternidade, porque nós vamos estar com ele eternamente, usufruindo de toda a perfeição que existe na criação e na terra que Deus criou. Então, quando Deus institui, cria todas as coisas em Gênesis 1 e 2, Deus estava mostrando como é a perfeição a partir da criação. Com a queda, a essa destruição do reino perfeito, né, do lugar perfeito criado por Deus. Então Deus precisa começar a trabalhar. Com a saída do povo do Egito, Deus então começa a dizer ao seu povo que eles precisam separar um dia, separar um ano, para que eles possam entender de uma forma extremamente lúdica, né? De uma forma didática, de uma forma na prática, como é viver na dependência de Deus, usufruindo do descanso que Deus tem para nós, usufruindo da bênção de Deus que ele nos deu, já tudo preparado, tudo pronto, né? Então, Deus disse assim: para tudo, parem todo o trabalho, não façam trabalho nenhum, a palavra vai dizer. Esse dia é um dia que eu separei, que eu estou separando para que vocês fiquem comigo. E quando ele diz fiquem comigo, que o Senhor separa esse dia para que Israel estivesse só com ele e com a sua família, Deus está dizendo a respeito de entender como será a eternidade. E aí quando a gente fala de como será a eternidade, a gente consegue entender então com esse dia ou com esse ano que Deus pediu para Israel, porque por mais que a gente esteja muito longe, gente, dessa cultura judaica, por mais que a gente esteja um pouco distante dessa realidade do que é realmente cultivar o Shabat, né? O judeu, o israelita, ele tem isso muito forte dentro dele realmente, né? É uma cultura deles, esse descanso do Shabat. Então, eles sabem o que eles têm que fazer no Shabat, eles sabem o que eles não devem fazer no Shabat. E o entender o que deve ser feito e o que não deve ser feito é o que faz com que eles façam isso com alegria. Porque quando Deus fala que esse dia é um dia separado para ele, em nenhum momento o judeu se entristece, em nenhum momento o judeu fica cabisbaixo durante o Shabat, em nenhum momento o judeu fica reclamando porque ele tem que parar todo o trabalho dele, tudo que ele poderia estar produzindo. Não, é o contrário, gente. Ouve o que eu vou falar aqui agora, por favor. Para o judeu, desde o momento em que Deus deu a lei aqui para Moisés, para o judeu o Shabat passa a ser o dia de maior expectativa. Anota isso. Para o judeu, o Shabat é o dia de maior expectativa da sua semana, desses 6 dias que eles trabalham. E eles sabiam que o 7º era esse dia de desfrute, era esse dia de deleite, era esse dia de ter a presença de Deus mais presente com eles, porque eles davam mais atenção a Deus, às coisas de Deus, a intenção deles,
a atenção deles estava totalmente voltada para o Senhor, para o deleite da terra, para o deleite de tudo que Deus tinha dado para eles de bênção. Então, se a gente pudesse transferir isso para a nossa vida, seria como se eu dissesse assim: tudo que você construiu na sua vida até hoje, tudo que você trabalha durante a semana, vamos supor que nós fôssemos trabalhadores semanais, que a gente recebesse por semana. Então, todo o teu trabalho ali daqueles 6 dias, você teria o salário no final dos 6 dias e no 7º dia você desfrutaria com a sua família de tudo aquilo que você produziu durante aquela semana. Então, seria o dia mais feliz para cada um de nós. Em que sentido? Um tempo de qualidade com a família, um tempo de qualidade para a tua vida com Deus, para o teu devocional, para a tua vida de devoção, para a tua vida de se alegrar com as bênçãos que Deus tem te dado, o dia para você se encontrar com outras famílias e celebrar o Deus que vocês têm servido. Então, pensa que para o judeu, até hoje, o Shabat é esse dia. Então, para eles é o ápice da semana. Para eles é o ápice dos 6 anos, quando chega o 7º. Para eles é o ápice quando chega o 50º ano, o ano 50, né, que é o ano do jubileu. Para eles é o ápice em cada uma das festas que eles celebram. Elisângela, por que você está falando isso? Porque ou a gente compreende o princípio que está arraigado no dia do Shabat, ou a gente não vai entender o texto bíblico. Por que Deus está sendo tão rígido com Israel? Por que Deus está sendo tão enfático em dizer, nesse texto que a gente acabou de ler, de Êxodo 31, que aquele que não cumprir o Shabat deve ser exterminado, deve ser morto? Porque, na verdade, quem não entende a raiz do princípio vai ter uma certa insatisfação com Deus. Porque ele vai dizer assim: por que eu não posso trabalhar no sábado? Por que eu não posso fazer o que eu quero no sábado? E Deus está dizendo assim: você não entendeu nada. Por isso que você está querendo fazer o que você está fazendo no sábado. Por isso que você está preferindo trabalhar. Por isso que você está preferindo produzir. Por isso que você está preferindo trabalhar de domingo a domingo. Por isso que você está preferindo ganhar dinheiro. Mas como você vai usufruir de tudo aquilo que você tem ganho, de toda a bênção, vamos colocar aqui entre aspas, que você acha que você está tendo na sua vida, se você não consegue desfrutar isso com as pessoas que você ama? Entende o que eu estou querendo dizer? Deus está dizendo que ou nós entendemos que Ele tem prosperidade para nós, que Ele tem uma vida abundante, que Ele tem uma vida de alegria, uma vida de deleite, desde o momento em que a gente entenda quem é que cuida de nós todos os dias. Ou nós compreendemos esse princípio de que tudo que nós temos, tudo que nós produzimos, tudo que nós colhemos, tudo que nós recebemos no nosso trabalho semanal tem a ver com a bênção de Deus sobre nós. Não tem a ver com a nossa força braçal, não tem a ver com o nosso intelecto, com a nossa inteligência, mas tem a ver com a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Quando o cristão, quando o judeu entende isso, e o judeu é muito mais fácil para eles porque eles viveram isso de forma integral, né? No momento que eles passaram 40 anos no deserto, quando eles viram todos os prodígios e as maravilhas que o Senhor fez, eles então experimentaram de Deus. E experimentar Deus é muito mais do que conhecer Deus em palavras, em leitura simplesmente. Porque as nossas experiências com o Senhor, de experiências mesmo pessoais, de milagres, de prodígios, de maravilhas, de salvação, de restauração, de libertação. Gente, se tem uma pessoa que é grata, geralmente ao Senhor, é alguém que foi liberto de algum principado, potestade. A pessoa era endemoniada, e ela passa a ter liberdade, ela agradece demais ao Senhor, ela sabe como é ser livre agora, né? Do que ser opressa, do que ter opressão sobre a sua vida. Então, esse é o entendimento que a gente precisa ter, e por isso Deus está sendo tão enfático. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre os princípios que estão aqui dentro, por que Deus está falando sobre isso,
e a gente vai destrinchar um pouquinho o texto de Êxodo 31. Vamos voltar para lá? Êxodo 31, 12 diz assim, ó. Agora eu quero pegar alguns pontos com vocês que está dentro do texto. Êxodo 31, 12, que a gente acabou de ler. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que guardem os meus shabats, os meus sábados, porque nós vamos perceber que para Deus o shabat não tem a ver com o dia da semana. Vou bater isso de novo. Nós vamos ver outros shabats que Deus vai dar para Israel, independente de dias da semana. Por isso que eu quero que você entenda que não tem a ver com um dia da semana como a gente imagina hoje. Não é isso que Deus está falando. Deus está instituindo um dia específico, um ano específico, um tempo específico para eles descansarem, para eles pensarem sobre a eternidade. Diga aos israelitas que guardem os meus shabats, os meus sábados. Isso será um sinal. Circula essa palavra ou escreve essa palavra em algum lugar aí. Sinal. Isso será um sinal entre mim. Então Deus está falando assim, isso vai ser um sinal entre mim, Deus falando, e vocês. Então isso, o Shabat é um sinal entre Deus e o homem. Deus está deixando um sinal entre ele e o homem. Igual a gente fala assim, o arco-íris não é um sinal, gente, da aliança de Deus para com a humanidade? Quando chove e aparece o arco-íris no céu, o que a gente fala? Olha lá, o sinal de Deus de que ele não vai destruir mais a terra através das águas, através de um dilúvio. Não é isso que a gente sempre fala? E é isso que a gente entende e é isso que a gente vê com o arco-íris? Um sinal de Deus da sua aliança para com a humanidade, certo? Quando a gente então tem o Shabat, quando a gente tem o sábado, vamos colocar aqui só para a gente entender, mas toda vez que Deus institui então um dia, ou um ano específico, ou um tempo específico, Deus está dizendo assim, através do Shabat, eu estou dando também um sinal para vocês, entre mim e vocês. É um sinal de Deus para com o homem, não é um sinal do homem para Deus, não. O sinal vem de Deus para o homem. Deus está nos dando um sinal entre ele e nós. Então, todas as vezes que a gente para descansar no Shabat, para descansar nesse dia que Deus instituiu como descanso, então nós estamos vendo o sinal de Deus se manifestar mais uma vez na nossa vida. E Israel passa a ver isso agora, a cada 6 dias, a cada 6 anos, e em festas específicas Deus também vai consagrar alguns dias de Shabat. A gente vai ver isso quando a gente for ver as festas, ok? Então Deus está dando um novo sinal, não somente agora o arco-íris, não somente outros sinais que ele já instituiu até aqui, mas agora o sábado, o Shabat, vai ser também um sinal de Deus para com o homem. Vamos seguir. Geração após geração. Então não deveria acabar, né? A fim de que saibam, olha para que é esse sinal, gente. O texto já está nos ensinando por que desse sinal. Para que o que a gente aprende com o Shabat? A fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Gente, aqui é a chave desse texto, ou a chave de entendimento do Shabat. Deus está dizendo que o Shabat, o sábado, é um sinal entre ele e o homem. E esse sinal, ele acontece em Israel para com o povo de Israel. E hoje ele se estende para a igreja, né, como um todo, judeus e gentios. O Shabat, esse dia de descanso, esse tempo de descanso, ele serve para nos santificar. Ok? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus, mas até aqui eu quero que você entenda. O Shabat, ele foi feito para nos santificar. Então, cada vez que Israel parava, a cada 6 dias, a cada 6 anos, ou em períodos específicos, no meio das festas, eles estavam dizendo para eles mesmos,
ou sentindo na vida deles através dessa prática de obediência. Coloca aí, celebrar o Shabat tinha a ver com obediência a Deus. Quando eles obedeciam esse princípio dado pelo Senhor, eles estavam se santificando, porque Deus estava dizendo que nesse dia, dentro do Shabat, ele estaria santificando Israel. Então Israel poderia ter 6 dias que eles poderiam fazer todo tipo de trabalho, mas nesse dia eles não fariam nada, porque nesse dia quem estaria fazendo neles um trabalho era o próprio Deus. Deus estaria santificando o seu povo. Olha que tremendo isso. Isso é sobrenatural. Deus está nos levando a um nível de santificação através da obediência do Shabat. Israel, no caso aqui, né? A gente está lendo o Êxodo, então esse princípio tá a primeira pessoa a usufruir desse princípio foi Israel, a nação de Israel, o povo de Israel. É disso que nós estamos falando. Para nós, igreja hoje e judeus convertidos, tem a ver com o Shabat que já iniciou, já começou através da morte de Jesus. Ele é Senhor do sábado, ele diz, né? A gente vai entender um pouquinho mais isso depois. Vamos lá, ele diz então que é um sinal a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. 14. Guardem o Shabat, pois eu vou falar Shabat só para a gente entender, a gente precisa esquecer essa questão do sábado como dia da semana, tá? Guardem o Shabat, pois para vocês é santo. De novo, eu quero levantar aqui 2 palavrinhas dentro desse início do versículo 14. Para vocês é a primeira palavra e é santo. Então, o Shabat, gente, não era para as outras nações. O Shabat não era para o estrangeiro. O Shabat não era para das outras nações vizinhas. O Shabat não era para o não nascido dentro da descendência de Jacó. Não, o Shabat era para Israel. Israel estava então experimentando o princípio que Deus estava dando, o sinal que Deus estava dando para eles, e através desse sinal, desse dia de descanso, Deus estava santificando o seu povo para que através dessa santificação Israel pudesse ser luz para as outras nações. Olha o princípio aqui sendo destrinchado para nós, sendo entendido pela gente agora. Vamos lá. Deus está dizendo, guardem o Shabat, entendam o Shabat, olhem para o Shabat, é isso que Deus está dizendo, guardem o Shabat, pois para vocês, para Israel, não é para outras nações, não é para outras pessoas, para vocês, Israel, ele é santo. Então, o 7º dia, para as outras nações, ele era comum. O 7º dia, para qualquer outra nação, é comum. Agora, para Israel, passava a ser mais importante, porque Deus estava trabalhando no seu povo. Deus estava trabalhando no Shabat para santificar o povo de Israel. Então era como se Deus, através do Shabat, fizesse uma limpeza espiritual em Israel. Quando eles paravam tudo, quando eles entendiam que não era para eles trabalharem, quando eles entendiam que eles deviam estar em família, quando eles entendiam que eles deviam estar à mesa todos juntos, quando eles entendiam que eles precisavam se deleitar com a bênção de Deus dada durante aquela semana, quando eles entendiam que eles precisavam parar tudo e pensar no Deus que havia dado essa liberdade para eles, que eles deviam ser intencionais na sua adoração, no seu serviço a Deus. Então Deus estava santificando. Gente, qual é a melhor maneira de nós sermos santificados senão na presença do Senhor? E quando eu falo presença, eu não estou falando do culto que a gente faz público toda semana. Não, eu estou falando de tempo de comunhão com o Senhor
de maneira pessoal, de maneira individual, mas também como família. Quando nós estamos na mesa com os nossos, quando nós estamos no leito do matrimônio com o nosso marido, quando nós estamos ali cuidando da nossa casa, dos nossos filhos, quando nós estamos nos deleitando da presença de Deus em família, Deus está manifestando santificação, porque Deus instituiu a família como a base de uma sociedade sadia. Se Israel fosse uma sociedade sadia, se Israel fosse formada por famílias santificadas na presença de Deus, haveria um derramar de Deus em todas as outras nações. O que Deus estava desejando era: façam com que esse dia seja um momento de tanta comunhão em família, de tanto deleite comigo, na minha presença, comigo e com os seus, para que quando vocês forem trabalhar durante a semana, quando vocês forem ter comunhão com outras pessoas, quando vocês tiverem comunhão com outras nações, vocês possam transbordar da minha presença, do meu caráter, da imagem e semelhança que eu estou formando dentro de vocês. Gente, o Shabat, ele é tão poderoso, o entendimento, né, do Shabat, ele é tão poderoso que Israel, ele vive intensa prosperidade em Deus, familiar e em vários aspectos, porque aqueles que realmente entendem isso e obedecem isso em amor, em temor a Deus, colhem os frutos dessa santificação, porque é impossível nós estarmos na presença de Deus de forma intencional e não sermos transformados por essa presença. É impossível que você diga: Deus, eu estou aqui, eu quero estar com o Senhor, eu desejo a sua presença, e Deus não manifestar santificação em nós. Entendem a maneira poderosa que Deus está instituindo esse dia separado, esse tempo que Israel deveria separar para estar com o Senhor na total dependência, era total. Então Deus estava querendo primeiro treinar o seu povo a estar com ele. Deus então pega uma nação específica, Israel, e diz: vocês vão ser santificados dia após dia, Shabat após Shabat, para que no momento em que vocês então forem para fora, quando vocês estiverem com outras pessoas, com outras nações, vocês possam refletir a minha glória. E continua sendo a mesma coisa. Deus continua buscando relacionamento conosco, intimidade conosco, a nossa família sendo esse lugar de extrema comunhão de Deus, presença de Deus, para que as outras pessoas, quando olharem para a nossa família, quando olharem para a nossa casa, quando olharem para a forma como a esposa trata o marido, como o marido trata a esposa, como os filhos tratam os pais, como os pais tratam os filhos, como a família inteira ama o Senhor, então as pessoas vão olhando para isso e vão dizendo: é isso que eu quero, isso é a imagem e semelhança de Deus. Agora, quando a sociedade ou quando as outras nações olhavam para Israel e Israel estava longe desses princípios, automaticamente eles não conseguiam refletir a glória de Deus e Israel se perdia, as famílias se perdiam e Deus não conseguia concretizar o sinal que ele queria, que era essa santificação. Quando Israel desobedece o Shabat, quando Israel esquece de guardar o 7º ano da terra para descansar, Israel vai colhendo frutos de desobediência a Deus. Quando nós deixamos de entender esse princípio de relacionamento com Deus, quando nós deixamos de entender o princípio do Shabat, para nós hoje como igreja também, nós deixamos de resplandecer a glória de Deus para as outras famílias e para as outras nações. Estão entendendo o que eu estou falando até aqui, gente? Essa aula está sendo tão maravilhosa para mim, porque o Espírito Santo é aquele que vai realmente trazendo luz
na palavra para nós e nós vamos compreendendo princípios tão maravilhosos, tão poderosos, mas tão simples que estão dentro da palavra e a gente aqui está negligenciando esses princípios. É a gente que está deixando de lado coisas tão claras que Deus está deixando dentro da palavra para nós. E nós simplesmente falamos, bobagem, tem nada não, isso é bobagem, né? Então, tanto para Israel quanto para nós como igreja hoje, muitas coisas dentro da palavra deixaram de ser importantes e passaram a ser bobagem, porque para Israel as outras nações, os outros povos, os outros deuses muitas vezes falavam mais alto. E para nós como igreja hoje, todo o restante, todos os outros deuses que nós também produzimos no nosso dia a dia, eles têm tomado o lugar do Shabat de Deus, né? Desse lugar de deleite de Deus, de dependência de Deus. Nós deixamos de confiar no Senhor e estarmos em família, estarmos em comunhão com Ele para fazermos todas as outras coisas que a gente acha que realmente são importantes. Ok? Vamos para o próximo verso. Ele diz assim, então, é onde entra a questão dura de Deus, que a gente acha que Deus está sendo duro. Versículo 14, novamente. Guardem o sábado, pois para vocês é santo. Aquele que o profanar terá que ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do seu povo. Em 6 dias, qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia é o Shabat, é o sábado, o dia de descanso consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado terá que ser executados. Os israelitas terão que guardar o sábado, eles e os seus descendentes, como uma aliança perpétua. Eu costumo dizer sempre nas aulas que todas as vezes que essa palavrinha aparece, isso é uma aliança perpétua, é porque é uma aliança perpétua, ok? Até Jesus voltar, isso continua sendo um princípio, uma lei estabelecida pelo Senhor como algo perpétuo, principalmente para Israel. E hoje para nós, igreja, que somos juntos, né, com Israel, esse povo escolhido de Deus, nós precisamos entender o princípio. Israel precisava entender o princípio e obedecer cegamente à lei, o princípio que Deus estava estabelecendo. Para nós, como igreja hoje, nós precisamos entender o porquê do princípio. O Espírito Santo está pronto a nos ensinar o porquê do princípio, que é o que nós estamos falando agora nessa aula. Então, entender o que está dentro desse princípio que Deus instituiu para Israel é mais importante do que simplesmente obedecer à lei nua e crua, vamos dizer assim. Israel não tinha o Espírito Santo, Israel não tinha essa presença de Deus com eles como nós temos, então eles precisavam obedecer cegamente à lei, o que estava escrito, pronto e acabou. Deus estava santificando o seu povo através disso. Nós não. Nós precisamos entender o princípio, nós precisamos entender a lei e precisamos entender o que está por trás deste princípio, para que então a gente possa colocar isso em prática. Então tem a ver com tudo aquilo que eu estou falando aqui para vocês, ok? Deus institui esse tempo de comunhão familiar, de comunhão com Ele, de tempo com Ele, para que a gente possa então se deleitar naquilo que Deus está fazendo para nós, na nossa vida e assim por diante. É isso que Deus está desejando de nós, que nós entendamos o princípio por trás disso. Isso é a parte mais importante. Por que Deus diz que Ele vai... É tão duro, né, ouvir... quem fizer algum trabalho no sábado terá que ser executado, né? Deus diz... Nesse dia será, quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do seu povo. Gente, a desobediência, anota isso, a desobediência a Deus só vai acarretar para nós morte. Então, quando Deus fala que vai ser exterminado, é porque a morte, ela é iminente para todo desobediente. A morte eterna, ela também é um princípio que está ali, é eterno. Se nós desobedecermos a Deus,
nós vamos colher morte e morte eterna. Nós vamos colher morte espiritual. Então, quando Israel deixava de obedecer a Deus dentro dos seus princípios e das suas leis, Israel precisava cumprir esse princípio de morte. E não só uma morte espiritual, porque eles já estavam. Lembra que Israel já estava morto espiritualmente? Por isso que eles precisavam obedecer a lei. E por isso que eles precisavam ser tão enfáticos em obedecer fielmente o que Deus estava dizendo. Eles já estavam mortos espiritualmente por causa do pecado de Adão. Deus estava, na verdade, trazendo eles à vida através da obediência à lei. Então, era uma maneira de Deus os santificar. Lembra que Deus está dando um sinal para a santificação? Então, quando Israel obedecia firmemente as leis que Deus estava deixando, eles estavam tendo vida em Deus. Eles estavam sendo santificados por Deus, para que no momento que eles morressem, eles tinham a justificação através da obediência. Eles teriam o acesso à salvação através da obediência. E isso é tremendo, porque eles tinham esse escape, vamos dizer assim, através da obediência. Nós hoje não temos só a questão da obediência, mas nós temos um espírito vivificando a nossa vida. Dia após dia nós estamos sendo santificados, não mais simplesmente por um único dia da semana que Israel deveria separar, mas nós somos santificados pelo Senhor todos os dias, porque Jesus é Senhor do sábado, Jesus é Senhor sobre as nossas vidas, Ele é quem nos santifica agora através do seu próprio Espírito dentro de nós. Israel não tinha o Espírito Santo dentro deles. Israel não tinha acesso à presença de Deus constantemente na vida deles. Por isso que eles devem ser eliminados. Israel precisava cumprir à risca cada uma das leis, cada um dos princípios. Então Deus está agindo com justiça. Justiça tem a ver com obediência. Como que Deus se faz justo? Cumprindo toda a sua palavra. Se Deus não cumprir algo na sua palavra, ele poderia ser considerado injusto, porque ele não está sendo justo com aquilo que ele disse. Então, quando Deus nos dá uma palavra, ele é responsável por cumprir essa palavra que ele está dando. Então, se ele diz que quando eu entendo o Shabat, cumpro o Shabat, eu estou sendo alguém santificado, ele então vai nos santificar. Alguém viu aí quanto tempo ainda falta da aula? Eu fechei aqui o meu dispensar. 9 minutos. Falta 9 minutos? É isso? Fica de olho aí para me falar, dá tempo da gente terminar esse pedacinho. Então, por isso que Deus está sendo tão claro e tão objetivo. Uma palavrinha que aparece aqui também, gente, dentro desse texto, é a palavra profanar. Ele está aí no versículo 15, 16, né? Acho que é isso, 15, ó. Em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia é o sábado, o dia de descanso consagrado ao Senhor. Aí ele fala ser exaltado. Cadê, gente? Tá em cima, no 14, perdão. É que eu pulei, já falei do 15, mas no 14, ó. Guardem o sábado, pois para vocês é santo. Aquele que o profanar terá que ser executado. Eu não sei se vocês lembram, eu já falei disso quando a gente estava estudando as cartas de Paulo. Ele fala um pouco disso e acho que em outras aulas também eu já cheguei a citar alguma coisa sobre isso. Mas eu quero que então você anote novamente, ou na sua Bíblia, ou onde você está anotando, para que você, toda vez que ler essa palavra, dentro do Velho Testamento principalmente, você consiga discernir, você consiga entender. A palavra profanar, gente, profano ou profanar significa tornar comum, tornar algo comum, como qualquer outro. Então é como se eu dissesse assim, o nosso Deus é como qualquer outro Deus. Eu estaria profanando
o nome de Deus, eu estaria profanando a santidade de Deus. Deus não é como nenhum outro Deus com letra minúscula. Deus é único, Deus é o único que existe, Ele é o Todo-Poderoso. Então, quando eu faço isso, eu estou então santificando o nome de Deus, ok? Então, profanar as coisas de Deus é tornar aquilo comum. Por exemplo, se um sacerdote pegasse os pães que eram servidos ali dentro do lugar santo, aqueles pães que eram santificados somente para os levitas, somente para os sacerdotes, eles pegassem aquele pão e dessem para qualquer israelita, eles estariam profanando aquele pão que era santo e consagrado. Então, o profano é tudo aquilo que eu faço ele se tornar comum. Tudo aquilo que eu faço não ter o valor que realmente ele tem. Então, como que a gente transfere isso para as coisas espirituais? Vou dar um exemplo prático para vocês. O sacerdote, o Arão, né, e sua família, eles eram consagrados a Deus. Eles eram separados para Deus. Eles eram santificados para Deus. Através do derramar do óleo, da unção, a partir daquele momento da consagração, Arão e seus filhos se tornavam santos ao Senhor, separados, né? A palavra santo quer dizer separado. Então, eles não poderiam mais ser qualquer pessoa. Eles não poderiam agir como qualquer outro israelita. Eles não poderiam estar de qualquer maneira em outros lugares. Eles não podiam viver a vida como eles bem entendessem. Então, isso era ser consagrado, isso era ser santo ao Senhor. Em contrapartida, o que é então profanar? Como é que Arão e seus filhos, ou os levitas, ou qualquer outra pessoa que é consagrada a Deus, pode se tornar profano? Quando ele age com a vida dele, no caso dos sacerdotes, como qualquer outro israelita. Então, ele está profanando algo que foi separado, santificado, para ser somente do Senhor. Então esse é o princípio de profanar ou de profano e de santo, separado, santificado. Isso é a diferença. Então, como que eu posso dizer hoje para os nossos dias que algo é santo ou algo é profano? De acordo com a utilização daquilo. Vou dar um exemplo prático com coisas físicas, né, com coisas materiais. Vamos supor que alguém pega, o exemplo de um músico, por exemplo, ele pega lá a guitarra dele, quando ele compra a guitarra dele, ele diz assim: eu vou consagrar a minha guitarra ao Senhor. Aí ele vai lá, pega a guitarra, leva para o pastor, leva para alguém, e essa pessoa ora sobre aquele instrumento, consagra aquilo ao Senhor, dizendo assim: olha, essa guitarra vai ser só para eu tocar louvores a Deus, para eu engrandecer o Senhor. Então ele separa aquela guitarra, aquele instrumento para o Senhor. Então ele está santificando, ele está separando algo somente para Deus. Aí vai passando o tempo, aquele músico, ele esquece disso, ou ele simplesmente negligencia essa unção, essa separação que ele fez daquele instrumento, e ele está ali ensaiando, ele está ali tocando, e ele fala assim: deixa eu ver como é que é essa música. E ele começa a tocar uma música que ela foi totalmente feita para adoração a demônios, né? Consagrada a demônios, aquela música. Quando ele pega aquele instrumento e toca aquela música que não foi consagrada para Deus, ele está profanando o seu instrumento. Então, a profanação, o ser profano ou ser santo, tem a ver com aquilo que eu digo que é somente para Deus, e eu uso aquilo para algo comum, ou para demônios, ou para adoração a outros deuses. Então eu não posso fazer de algo que Deus separou, de algo que Deus consagrou como sendo santo, para algo comum. Se a gente for usar isso, gente, inclusive para nós que somos filhos de Deus, Jesus podia usar a vida dele para uso, para fazer coisas que eram contrárias à vontade do Pai, à vontade de Deus. O que vocês acham? Jesus podia
fazer o que ele bem entendesse da vida dele, com o corpo dele, com a vida dele no dia a dia, ele podia ser alguém comum? Não. Então, todas as vezes que nós também dizemos que nós somos santos, que nós somos separados, então nós podemos fazer também com a nossa vida o que nós bem entendemos? Não. Então, nós também estamos profanando algo que nós santificamos para Deus. Então, quando a gente olha para nós e nós dizemos, eu aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, e eu estou dizendo, eu vou me santificar, eu vou me separar para Deus, eu estou dizendo que eu estou profanando algo que é exclusivo para Deus. Vamos fechar, gente, para não fechar na nossa cara aqui. Voltem rapidinho, 11 alunos. O povo foi arrebatado. Só voltou a metade. Vamos lá, então? Vou terminar aqui para a gente poder ir para o livro, tá? Então, todas as vezes que eu trato as coisas de Deus como algo comum, essa é o significado de profano, tá? Todas as vezes que eu trato algo que é santo, que é separado para Deus, que é consagrado para Deus, como algo comum, eu estou profanando aquilo ou aquela pessoa, ok? Então, quando Israel estava sendo tratado como alguém que era separado para Deus, né? Não somente os levitas e os sacerdotes, mas todo Israel, a palavra de Deus diz que eles eram para ser um povo santo, separado, né? Uma nação santa. Quando Deus estava separando a nação de Israel para ele estava dizendo que eles todos seriam santos diante do Senhor. Então eles não poderiam usar da sua vida para fazer aquilo que eles quisessem no sentido de profanar, de ser alguém comum. Nós, como cristãos, não somos comuns. E quando nós agimos na nossa vida como alguém comum, nós estamos então profanando o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Quando nós fazemos de nós mesmos o que nós queremos, quando nós agimos com o nosso corpo como nós queremos, quando nós não cuidamos de nós mesmos e de tudo que Deus tem colocado nas nossas mãos, como sendo algo consagrado a Deus, porque tudo é santo diante de Deus para aqueles que creem, então nós estamos profanando o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, a nossa vida, que é santa diante do Senhor. Então, é muito sério isso, né? E nós vamos ter que dar conta ao Senhor de tudo isso que nós estamos fazendo, né? Então, quando a gente fala de se santificar, tem a ver com algo muito maior, algo muito mais abrangente, né? Do que simplesmente estar indo ao cultos de domingo, ou qualquer outro dia, ou de vez em quando estar orando, ou de vez em quando estar lendo a palavra. Isso fala de uma vida de santificação, de Shabat, né? De entender esse descanso de Deus, ok? Então eu coloquei isso aqui para a gente não esquecer também, que era a questão do profanar.
E aí o versículo 17, Deus continua dizendo assim: isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia ele não trabalhou e descansou. Então, vê que o texto volta para aquela essência da aula passada. Ele dá o exemplo, né? Moisés, inspirado pelo próprio Deus, coloca justamente o ato da criação como um exemplo de Deus que fez todas as coisas em 6 dias, mas no 7º dia ele descansou, ele se deleitou, ele usufruiu de toda a criação que ele mesmo tinha feito. Ele instituiu o 7º dia como dia da eternidade, vamos dizer assim. Quando Deus termina tudo em 6 dias e descansa no 7º, quem não assistiu a aula da semana passada, gente, por favor, assistam. Nós conseguimos falar tanta coisa boa semana passada a respeito disso. Foi tão maravilhoso, né? O que a gente conseguiu compreender com a criação em 6 dias e com o 7º dia como instituição de Deus para o descanso, que a gente entra num refrigério, a gente entra num entendimento do que Deus está fazendo através do dia do descanso, como Deus está desejando nos mostrar como será a eternidade com Ele, no total deleite, na total dependência de um Deus que é criador, provedor, protetor, né? Ele cria e ele dá o sustento à sua criação. Ele deixa as coisas totalmente organizadas quando nós nos deleitamos nele, quando nós confiamos nele. Todas as coisas vão para o seu devido lugar, ok? Então terminamos esse texto aqui. Eu quero só ler dois textos também que falam sobre o sábado, mas que vão repetir o que a gente está falando, e a gente vai ler um pouco do livro, tá? Então, Êxodo 35, só vira algumas páginas aí. Êxodo 35, do 1 ao 3. Êxodo 35, do 1 ao 3. Êxodo 35, do 1 ao 3 diz assim, ó. Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e lhes disse: estas são as coisas que o Senhor os mandou fazer. Em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia lhe será santo, um sábado de descanso consagrado ao Senhor. Todo aquele que trabalhar nesse dia terá que ser morto. Nem sequer acendam fogo em nenhuma de suas casas no dia de sábado. Agora abram comigo lá Levítico 23, 3. Levítico 23, 3. É o último texto que fala sobre essa questão do sábado, como um mandamento, como uma ordem, né, dada pelo Senhor aqui para Israel. Levítico 23, 3. Levítico 23, 3. O Senhor vai dizer assim, ó: em 6 dias realizem os seus trabalhos, mas o 7º dia é sábado, dia de descanso e de reunião sagrada. Não realizem trabalho algum. Onde quer que morarem, será sábado dedicado ao Senhor. Então, quando a gente fala sobre o sábado, gente, às vezes, e eu não sei se isso também vem na mente de vocês, a gente tem a impressão de que a gente está falando a respeito de ter um dia da semana em que nós vamos ir para o culto. E de novo eu vou falar o que eu falei no início da aula de hoje. O Shabat, esse dia de descanso que Deus está instituindo, não é exclusivamente para irmos para um lugar que foi instituído como igreja, porque nós somos a igreja, ok? Essa instituição chamada igreja hoje, as 4 paredes, ela é uma parte do que nós devemos fazer no nosso dia de descanso, que é termos comunhão com a comunidade, com os nossos irmãos. Mas esse dia, ele está mais ligado à comunhão familiar e comunhão com o próprio Deus, de você realmente parar tudo que você está fazendo para estar com o Senhor exclusivamente e com a sua família,
porque esse é o momento em que o Senhor estará nos santificando como filhos de Deus, como família, que Ele está fazendo resplandecer a sua glória. Gente, de novo eu vou falar, a sociedade que tem famílias sãs, saudáveis, ela é uma sociedade também sã e saudável. Agora, uma sociedade que tem famílias desestruturadas, famílias destruídas, famílias sem comunhão, famílias em que pai não fala com filho, filho não fala com pai, o marido e mulher estão em divórcio, não se dão bem, brigam o tempo inteiro. A família, quando ela está desestruturada, ela é uma sociedade também desestruturada, porque ela perde valores. Então, a primeira coisa que Deus deseja através do Shabat é restaurar a família, é restaurar a comunhão familiar, é restaurar esse entendimento de que Deus deseja famílias saudáveis, porque famílias saudáveis geram outras famílias saudáveis. Quando nós criamos os nossos filhos debaixo desse entendimento, desse deleite em Deus, de uma família restaurada pela palavra de Deus, você vai formar filhos que se casarão e também terão famílias saudáveis. E isso vai passando de geração para geração. Esse era o desejo de Deus quando ele institui o sábado para Israel. Ele queria que a partir daquele momento Israel então fosse santificado, Israel fosse consagrado para ele, ele fosse santificado pela presença dele, através desse dia específico que Deus estaria cuidando deles de maneira especial, e através disso eles fossem sarados, eles fossem famílias exemplo para as outras nações. E isso se estenderia, não só para aquele povo exclusivo de Israel, mas então Israel seria luz para as nações. Essa foi a promessa dada a Abraão. Quando você volta para o texto de Gênesis 12, você volta para essa essência. Abraão, eu vou te abençoar para que você seja a bênção para as outras nações. Você seja a bênção para as famílias de todas as nações da terra. Então, a promessa feita a Abraão ela é tão profunda, tão abrangente, que ela vai tocando, né? Todo o texto bíblico a gente vai olhando e a gente vai vendo a palavra liberada de Deus para Abraão e que isso se cumprisse através de todo Israel. Sobre os descendentes de Abraão, essa bênção se estenderia e eles deveriam estender essa bênção para todas as nações da terra. Amém, queridos? Então, sobre o sábado, nós começamos, porque tem muita coisa no desenvolvimento da palavra, mas os textos que falam sobre o Shabat estão aqui. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre isso que nós falamos semana passada e nessa semana, eu queria que realmente vocês colocassem isso, ou no grupo, para que isso talvez fosse respondido ali para várias pessoas verem e ouvirem. A gente tem a mania de achar, minha dúvida é boba, ou eu não tem nada a ver, mas eu posso dizer para vocês que tem tudo a ver. Quando eu coloco uma pergunta, quando eu pergunto algo, eu esclareço a minha dúvida e às vezes esclareço a dúvida de todos os outros. Mas se não quiserem também, quiserem me perguntar no privado, sem problema, a gente vai tentando desenvolver esse assunto, esse entendimento. Mas como a gente vai ter outros textos que Deus vai falar dentro deles sobre o Shabat, então a gente vai falando mais sobre isso ao longo aí do estudo dentro do Pentateuco, tá bom? Então por isso que eu não vou entrar mais a fundo, porque aí a gente entra justamente na questão de Jesus ser o nosso sábado de hoje, né? E eu não queria entrar nesse assunto nesse momento, porque a gente está estudando aqui o Velho Testamento, entendendo o princípio da lei, o princípio do que Deus está instituindo para Israel, tá bom? Então bora lá, eu queria que vocês pegassem o livro aí, vamos tentar voltar para ele, para que a Jennifer, ela fale um pouquinho para nós, inclusive, sobre o sábado. A Cíntia, que hoje inclusive não tá aqui na aula porque ela tá com H1N1 e ela tá de repouso e não tinha condições de participar da aula, ela me disse que tem uma série da Netflix, se não me engano, que entrou até pouco tempo agora, sobre Moisés, novamente. Eu vi a chamada lá da Netflix e vi um pouquinho do primeiro episódio, mas não vi o restante, não deu tempo.
mas ela fala que essa série também está falando sobre essa questão da instituição do sábado. E lá ela falou que ela voltou algumas vezes para poder assistir. Então quem tiver a oportunidade de ver, veja, porque vai nos acrescentando conhecimento, vai nos acrescentando, né, um pouquinho mais de entendimento sobre o assunto e a gente vai conseguindo compreender um pouquinho melhor a palavra. Bora lá, gente. No livro, a gente está na página 25. Quem não tiver com o livro aí, não tem problema, tá? Fiquem em paz, ouçam. A gente vai ler o texto da autora do livro que a gente está estudando e que a turma, a maioria comprou, alguns não, outros sim. Mas a gente está vendo uma judia que se converte ao cristianismo e através disso ela tenta nos mostrar como o judaísmo e o cristianismo eles se encaixam, eles se ajudam, eles são uma coisa só em Cristo, né? Cristão não precisa se tornar judeu de raiz e nem judeu de raiz precisa se tornar um cristão no sentido de deixar o judaísmo, tá? É isso que a gente precisa entender com o livro dela. Página 25, é isso, gente, que nós estamos? Quem tá aí com o livro? Página 25? Sim ou não? Alguém tá com o livro aí na mão? Eu marquei aqui a página 25 no terceiro parágrafo. Ok? Página 25, terceiro parágrafo. Ela diz assim, ó, no terceiro parágrafo. Contudo, essa bela harmonia foi justamente aquilo que a separação entre judaísmo e cristianismo apagou. A igreja, cada vez mais gentílica, adotou uma política de tolerância zero, seguindo o modelo de Inácio de Antioquia, né? Que a gente começou a falar sobre ele lá no início, em relação a judeus que mantivessem sua identidade judaica, identidade essa que se tornou paradoxalmente antitética à de um seguidor de Jesus. Entre mentes, a comunidade judaica, agora liderada por rabinos, na ausência do templo destruído pelos romanos em 70 depois de Cristo, trabalhou para eliminar a possibilidade de seguidores de Jesus em seu meio. Depois de duas rebeliões de judeus contra o Império Romano, a primeira em 66 até 73 depois de Cristo, durante a qual o templo foi destruído, e a segunda em 132 até 136 depois de Cristo, em que os romanos exilaram os judeus da cidade de Jerusalém, passou a ser arriscado para os cristãos gentios identificar-se com o judaísmo. Aliás, o maior desejo, página 26, tá, gente? Aliás, o maior desejo era distanciar o cristianismo, que estava se tornando cada vez mais favorável ao império, do judaísmo, que se mostrava tão problemático para os romanos. Como costuma ser o caso na definição de identidade negativa, aqueles que diziam pertencer a ambas as tradições criavam dificuldades para esse processo. Com o passar do tempo, não eram mais aceitos por nenhuma das duas comunidades. O resultado era uma igreja inteiramente gentílica de um lado e do outro um judaísmo que considerava anátema a crença em Jesus. O grupo que se perde na história por séculos é constituído dos judeus que confessam Jesus, aqueles que em outros tempos haviam servido de ponte entre essas comunidades, agora mutuamente exclusivas. Gente, o que a Jennifer Rosner está falando aqui nesse trechinho que a gente acabou de ler? Ela está falando que, infelizmente, é justamente nesse contexto de crescimento do cristianismo, de pessoas conhecendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é que o próprio Império Romano, que era o que dominava naquela época, né? Era o Império Romano que dominava politicamente naquela época, ele oprime tanto os dois lados da moeda, tanto os judeus que mantinham o judaísmo, quanto os cristãos que estavam agora se convertendo a Jesus e que se denominavam cristãos e que então estava nascendo o cristianismo que a gente conhece hoje. Então o judeu que não desejava ser visto como judeu na sociedade
e cristão que não queria mais também ser visto como cristão na sociedade do Império Romano, porque os dois estavam sendo extremamente perseguidos pelo Império Romano, mas não só isso. O problema estava justamente entre os dois, as duas vertentes, né? O judaísmo estava perseguindo o cristianismo e o cristianismo, por sua vez, eliminando os judeus do seu meio, porque isso estava trazendo problemas para eles. Isso estava trazendo divisão entre eles. Quem estudou comigo, gente, as cartas de Paulo, quem viu com a gente as cartas de Paulo, se você pegar alguma das aulas ali que a gente falou sobre isso, vocês vão ver que desde Atos, desde o livro de Atos, quem já leu o livro de Atos dos Apóstolos vai lembrar do que eu falei. Desde o livro de Atos, a gente tem uma perseguição em massa dos judeus ortodoxos. O que é um judeu ortodoxo, gente? O judeu ortodoxo é aquele que segue à risca a lei de Moisés. Exemplo disso, os fariseus e os saduceus. Então, eles perseguiram Jesus em seu tempo enquanto ele estava vivo, e depois que Jesus morre, eles começam a perseguir agora os novos judeus. E que no meio desses judeus também existiam, e no meio desses cristãos, né, desses novos convertidos, também tinham judeus. Então a gente sabe ali pelo livro de Atos e pelas cartas de Paulo que muitos judeus creem em Jesus como Senhor e Salvador naquele momento da história, se transformam em cristãos, mas o cristianismo daquele momento, ele estava tão confuso, ele estava tão oprimido pelo Império Romano, com a tamanha perseguição, que os cristãos gentios começam a perseguir os cristãos judeus. Por sua vez, os judeus ortodoxos começam a perseguir tanto judeus que se convertem ao cristianismo, quanto os próprios gentios que estão convertidos. Percebem que no primeiro século até o quarto século, gente, isso vai do primeiro século, da época de Jesus e dos primeiros discípulos, até o quarto século, até o ano 400, nós temos uma perseguição não do Império Romano para com os judeus e com os cristãos. Não só isso, também, mas nós temos muito mais uma perseguição da própria religião. Então, o grande problema nesses 4 séculos da igreja não era só o Império Romano, não era só o diabo, era justamente os próprios irmãos entre si. Então, era judeu perseguindo judeu que se convertia, era gentil que se convertia ao judaísmo perseguindo o judeu ortodoxo perseguindo o judeu que era cristão agora, e essa briga, ela se embolou durante 4 séculos. E eles então se dividiram e eles se separaram. A Jennifer está mostrando aqui para nós, a história mostra isso, ok? Então ela termina falando esse primeiro trecho que a gente leu, dizendo assim, ó, de um lado a gente tinha a igreja só de gentios, exemplo disso é Roma, tá? O livro de Paulo aos Romanos vai mostrar muito bem isso, tá? Então, se você ler o livro de Romanos da Bíblia, você vai ver que é exatamente isso que Paulo está corrigindo, tentando corrigir. Então, de um lado nós temos uma igreja formada só de gentios que se convertem a Jesus e que passam a não aceitar judeus convertidos, e do outro lado nós temos judeus convertidos, que nós chamamos hoje de judeus messiânicos, que creem em Jesus, que não podem, não conseguem se misturar, não conseguem ser igreja junto com os gentios, porque é um cobrando o outro, é um perseguindo o outro. Em contrapartida tem um terceiro grupo, né? Que aí são os judeus ortodoxos, aqueles que não são convertidos, que a gente poderia chamar aqui de fariseus e saduceus, que perseguem tanto judeus convertidos quanto gentios convertidos a Jesus, ok? Então a gente tem uma grande perseguição por parte da própria religião, separando tudo. Gente, vocês acham que é diferente os dias de hoje? Eu posso comparar isso nitidamente com a quantidade de igrejas
e de placas de igrejas que existem no mundo, ok? Quando eu digo que a igreja que eu congrego é a certa e aquela lá que tá ali falando isso, aquilo, pregando isso, aquilo é errada, eu estou sendo esse mesmo perseguidor do primeiro século. Eu estou dizendo também que os meus irmãos da outra igreja também estão errados e eles devem ser perseguidos, e eles devem acabar, e eles devem se converter. Não, aquele povo é tudo herético. É assim que a gente fala hoje em dia, né? Por isso que existem tantas igrejas, tantas denominações. É porque cada um tem a sua verdade como uma verdade absoluta, sendo que a verdade é uma só, que é o texto sagrado. Só que cada um interpreta ao seu bel prazer, interpreta da sua maneira, sem buscar a essência do evangelho, que é o amor de uns para com os outros. Quando a igreja, o corpo de Cristo, compreender que quando ele ofende alguém de uma outra denominação, alguém de uma outra igreja, ele está ofendendo o próprio corpo, ele está ofendendo o cabeça, que é o próprio Cristo, ele está ofendendo a noiva de Cristo, então a gente vai começar a ser cristãos melhores. Infelizmente, ainda a gente está bem imaturo nisso e a gente está bem parecido com esses 4 séculos do início da história, porque nós temos um adversário, né, um inimigo em comum, que desde o início, quem está comigo aqui desde Gênesis vai lembrar disso que eu vou falar aqui agora. Desde Gênesis nós temos trabalhado com um inimigo das nossas almas, querendo justamente colocar inimizade entre irmãos. O primeiro homicídio, gente, foi feito entre quem? Entre Adão e Eva, marido e mulher? Não. O primeiro homicídio foi feito entre 2 irmãos. E ao longo da história, dentro das escrituras, a gente vai percebendo essa mesma dinâmica do diabo em querer trazer divisão entre irmãos. Porque nós todos, diante de Deus, somos irmãos. Independente de sermos marido e mulher, independente de sermos pais ou mães, né? Ou de filhos, de tios e tias. Não, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Esse é o principal mandamento, né? Gente, fica de olho aí na hora. Que horas são? Fala aí alguém. Falta 2 minutos? É isso? Oh my God. Hoje você tá no horário, hein? Tá louco, hein? Vou até parar, porque eu nem vou ler. Apesar, marquem aí página 26, apesar de meu amor cada vez maior pelos rituais judaicos, é aí que nós vamos começar a semana que vem, tá bom? O livro da Jennifer, gente, ele é tão tremendo, tão gostoso, que eu aconselho vocês irem dando uma sapeada nele aí, durante a semana, né, num tempinho que vocês estiverem tranquilos, porque o livro é gostoso, é fácil de ler, é uma leitura que ela intercala, né, o testemunho pessoal dela realmente com os ensinos que ela vai trazer sobre o judaísmo e o cristianismo. Então o livro é bem facinho de entender, bem gostoso de ler, na verdade, né? E aí juntos aqui a gente vai, durante os estudos do Velho Testamento, a gente vai destrinchando ele. Vai ser bem bacana a gente entender essa visão judaica cristã da Jennifer, que é a autora aí do livro. Tá bom, queridos? Vamos orar? Quem quer orar aí pra gente terminar, por favor? Terminei no horário